Vamos lá, prova nacional docente? Prova nacional docente. Tem nada de Enem, CNU, não vem com essa. O que nós temos aqui de novidade? Novidade, a Dileia mandou para mim, agora, dia 11, que dia foi dia 11 isto? Sexta-feira. Sexta-feira, 1h da tarde, publicaram o seguinte: as prefeituras têm até o dia 17 agora de abril para aderir. Então, nós vamos saber já, dia 18, já estamos sabendo se a prefeitura aí da sua cidade vai fazer adesão, né? A prefeitura de São Paulo falou que vai fazer, mas você vai saber dia 18 de abril se a prefeitura fez adesão à prova nacional docente. Ok. E daí, Marco? Esta prova nacional docente vai ter como referência o ENADE das licenciaturas. O que significa isso, então? Significa isso aqui, ó. Por que nós mandamos para vocês agora 2 questões do ENADE nesse simulado 252? Por quê? Porque está aqui, ó. A prova nacional docente vai usar o ENADE, por isso estamos estudando as questões do ENADE. Beleza, Dileia? Chegou agora, né? Maravilha, tava lá, né? Na escola, né? Sandra não deixa você ir embora antes de dar 7 horas, né? Ninguém merece a Sandra. Vamos lá, volta aqui. A prova nacional docente vai usar a ENADE, por isso estamos estudando as questões do ENADE 2021. Hoje tem até a questão do ENADE 2014. Quando sair o ENADE 2024, nós traremos todas as questões aqui, tá bom? Talvez até façamos uma aula extra para isso. Mas, vamos lá, o que mais tem aí? Os resultados terão validade por 3 anos. Então vamos começar por aí, né? Os resultados serão validados por 3 anos. Agora veja o ambiente que nós estamos. 250 mil formandos por ano. Hoje, uma pessoa falou assim: meu Deus, o número de vagas. Não adianta você fazer essa. Se tem 250 mil pessoas que pegaram o diploma esse ano para poder trabalhar na educação, você vai falar assim: tô fora. Por que você está fora? Não tem razão de você olhar para a estatística e falar: ah, meu Deus, é estatística. Nada de estatística. Tá? Nada de estatística. Bora lá. E como que vai ser isso? Tá? A prova nacional não substitui. Está aqui. Por isso, após a confirmação da adesão, a respectiva secretaria vai cadastrar o próprio edital até dia 25 de junho. Olha isso. E aí, o Ministério preparou um guia e olha a data aqui. 30 de junho. Então, por isso que eu expliquei para vocês. Se vocês não repararam, a prova de Itatiba será no dia 29 de junho. Por isso que lá, no dia 30 de julho, nós começaremos o ciclo 26. Por quê? Porque lá no dia 30 de junho, nós teremos a divulgação dos editais, das vagas disponíveis das prefeituras que fizerem adesão à prova nacional docente. Feito? Essa é uma grande notícia, já estipulou os prazos, nós já estamos nos preparando antecipadamente. Por quê? Porque um dos erros, talvez um grande erro, seja esperar a publicação do edital para estudar. Por isso nós estamos começando já. Né? Essa já é a 5ª aula aqui da prova nacional docente. Tá? Nós já estamos estudando, já estamos olhando para como são as questões. Né? O Ailton chegou aí, rapaz, saudade de vocês. Voltei a estudar firme. Olha o Ailton. Aí sim, hein, Dileia? Olha quem voltou. Boa noite, Moisés. Boa noite, João. Todo mundo que veio aí, né? Hilde chegou aí. O quê? Hoje o negócio tá firme. Carol, Amanda, Maria Prado, a Daniela, a Simone, a Gisele. Muito bem. A Gisele falou o seguinte: feliz cada aula, foi sua aluna na Uniesp. Veja bem, né, Gisele? Veja como o aluno consegue ir para frente apesar dos professores. Não, puta, ninguém merece. Como é que você conseguiu dar certo tendo aula comigo? Aí é o fim, né? Vamos animar que tem feriado, vamos lá. Esperar a publicação do edital é um dos grandes erros, né? Ok? Então nós estamos estudando. Já mostramos ali se a matriz vai ser do ENADE, vai se basear na... Então vamos estudar o ENADE. Bom, primeira coisa.
nossa técnica básica que eu exercitei, esse ano apliquei lá na prova de mérito, que eu tirei 80% da prova, fui promovido, precisava fazer 70%, fiz 80%, fui promovido. Qual é a técnica? Não olho para o textão. Não olho. Por quê? Porque eu já estudei Lucchesi, eu não estou esperando sair o edital. O que é mesmo o ato de avaliar, já sei o que o Lucchesi vai falar. Que é você fazer uma avaliação, é você colher informações para tomar uma decisão. Eu já conheço o Lucchesi, por que eu vou voltar a ler Lucchesi? Agora eu vou dar uma olhada aqui. Acerca da avaliação da aprendizagem, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Todo o ENAD teve duas questões desse jeito. Tinha caixa de combinação, tinha 1, 2, 3, 4, 5 e tal, tinha alternativas puras e tinha todo o ENAD teve duas questões de avaliar a relação entre as propostas. Vamos para número 1. Para processar a avaliação da aprendizagem, o educador necessita dispor-se a acolher o que está acontecendo, podendo ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados da sua atividade. O que é possível expectativa? Vou fazer uma sondagem. Os alunos vão ser pré-silábico, silábico com valor, sem valor, silábico alfabeto. Eu tenho alguma expectativa? Tenho, eu estou lá no primeiro ano. Minha expectativa é que eles já estejam silábico com valor. Ao final do primeiro ano, que estejam alfabético. Eu posso ter alguma expectativa? Posso, não vejo nada de errado. Então, para mim, isso está correto. Estando correto, eu tenho a afirmativa 1 correta, e a 1 aqui está falsa e todas são falsas, né? Aí eu fico com 3 opções. Vamos olhar 2. No processo de ensino-aprendizagem, o educador pode intervir na própria prática educativa ao reconhecer as várias dimensões que interferem no desenvolvimento do educando, e não só na aprendizagem de uma disciplina. No processo, o educador não pode intervir? Claro que pode. Ele não tem que reconhecer que tem várias dimensões que interferem no processo de desenvolvimento do educando? E não só na aprendizagem de uma disciplina? Claro. Então também está correto isso, né? Está correto. Então não é 2. A 2 não é falsa. Olha o problema agora. Agora não resolveu muito, porque eu estou com 50% só de chance. Vou ficar entre duas. Todo mundo ficou entre duas, né? Os que acertaram, os que erraram, a maioria das pessoas... Vamos ver aqui. 77% das pessoas ficaram aqui, tá? 77% das pessoas ficaram aqui entre essas duas opções. Então, há de convir comigo que são duas opções fortes. Vamos lá, voltamos. Como é que eu faço agora? Eu olhei para isso e falei, bom... O educador precisa colher e pode ter alguma expectativa. Para mim ficou forte a história de alguma expectativa quando eu li. Em relação aos resultados. Ele pode ter alguma expectativa. Por quê? Vamos justificar. Por quê? Ele pode intervir? Eu falei, o que tem a ver isso? Eu posso ter alguma expectativa porque eu posso intervir? Não tem nada a ver isso. Porque vou reconhecer que as dimensões que interferem no processo do educando, ao reconhecer as várias... Eu posso intervir, né? Porque eu tenho que ter alguma expectativa, porque são várias dimensões que interferem no desenvolvimento do educando, e não só na aprendizagem. Falei, cara, não me parece. Não estou acostumado com esse tipo... Né? Nas provas VUNESP não caíram muito esse tipo de questão. Falei, cara, tô achando que essa 2 não está justificando. Tô achando que essa 2 não está justificando a número 1. E eu marquei muito honestamente a B. Né? E o que é que me aconteceu? Tcharam! Não é a B, é a A. Eu fui junto com 25% da galera que rodaram aqui. Então, vamos lá. O que nós podemos entender isso? Você está acostumado a fazer questões de 2 afirmativas, uma justifica a outra, comparar as ideias? Não. Eu fixei muito em ter alguma expectativa.
Eu fixei nisso. A minha cabeça fixou ali, ter alguma expectativa. Só que, na verdade, a palavra forte desta primeira fase não era ter alguma expectativa. Era acolher. O professor tem que acolher os seus alunos. Por quê? Porque lá na prática educativa, são várias as dimensões que interferem no resultado, não só na aprendizagem da disciplina. Não ficou muito melhor agora? Cara, se eu tenho que acolher o aluno. Por quê? Porque se eu tô dando uma sondagem para ele, que é uma sondagem, que é para verificar o nível de aprendizagem na leitura e escrita, principalmente na escrita, né? Eu tenho que entender que são várias as dimensões que atuam naquele processo do aluno. É a cultura de onde ele veio, são os estímulos que ele tem na casa, é como ele foi recebido aqui na escola, que tipo de educação infantil ele teve. Ou seja, são várias dimensões. Então, veja, eu me fixei no pedaço errado da primeira alternativa, tá? Por isso que eu errei. Então, mas você não conhece o texto do Lucchesi? Conheço, tá aqui. Para se processar a avaliação da aprendizagem, o educador necessita dispor-se a acolher. O que é acolher? Tá? No caso da aprendizagem, como estamos trabalhando com uma pessoa, o educando, importa acolhê-lo como ser humano, na sua totalidade, e não só na aprendizagem específica. Você acha que é legal chegar numa sala de aula e divulgar as notas de todo mundo? Fulano, 8. Fulano, 7. Fulano, 2. Você acha que é legal isso, cara? Você está acolhendo a pessoa como um ser humano? Claro que não. Claro que não. Você está humilhando uma pessoa. Acolher o educando, eis o ponto básico para proceder a atividades de avaliação, assim como proceder toda e qualquer prática educativa. Quer dizer que, quando o professor faz esse tipo de serviço, ele não está fazendo uma prática educativa? Não. Não. Sem acolhimento, temos a recusa. E a recusa significa a impossibilidade de estabelecer um vínculo de trabalho educativo com quem está sendo recusado. Você está recusando, você não está acolhendo, você está recusando o aluno. E recusando, você está cortando a possibilidade de ter um vínculo com o educativo. Tá? Nossa, mas Marco, tem que ter nota? Não. Só que os sistemas ainda estão atrasados, os sistemas ainda são precários, os sistemas são primitivos, conservando um aspecto da avaliação que não acolhe o aluno. Simples, simples, muito mais espanta do que acolhe, né? Muito mais espanta do que acolhe. Muito bem, esse é o trecho do Cipriano Lucchesi. Minha maior alegria é escutar o 7º ano, comemorar que deu uma professora de matemática vai dar aula lá no lugar de educação física, sinal que a metodologia está dando certo. Cara do céu, se a Dileia está na sala lá e estão comemorando que ela chegou e não vai ter aula de educação física, vai ter aula da Dileia, e a criançada está comentando, você está fazendo magia, Dileia. Nossa senhora, que legal. Parabéns. Bora para a segunda, então? Então, o que eu fiz? Falei, cara, como eu errei, falei, preciso aprender a fazer esse tipo de questão. Não entrei em depressão, meu Deus, treinando para concurso não sabe fazer isso. Não, eu olhei e falei, cara, não entendi como é que faz isso. Vamos aprender a fazer. Onde tem mais questões dessa? Peguei outra lá de 2014. Então vamos lá. Aqui vai falar sobre currículo, tudo bem, não vamos ler não. As propostas curriculares adotadas na escola. Proposta curricular. Advém de saberes situados em contextos sociais e historicamente definidos. Ok? Sendo compostas por conteúdos, valores, procedimentos dispostos em programas e disciplinas. Tudo certo, está lá o currículo, a proposta curricular, o currículo. Eles vêm de contextos sociais e historicamente definidos. Por exemplo, aqui no Ocidente, tem-se muito o eurocentrismo, né? Olha, tá. Lá no Oriente já é outra pegada, o currículo e os contextos sociais deles, né? Então, estamos certo, tá tudo bem aqui. Isso está certo ou errado? No meu ponto de vista, muito certo. Se está certo, vamos de novo para a mesma coisa. Já vou eliminando as duas últimas lá, porque eu sei que é lá que estão as falsas, né? A 1 falsa está lá embaixo. Veja, já ganhei tempo.
se eu estou treinando fazer questões, já ganhei tempo. Porque eu sei que as falsas estão lá para baixo. A 1 falsa está para baixo. E isso, se eu ganho 10 segundos por questão, numa prova de 40 questões, né, eu ganho, de certa forma, 1.200 segundos, que é bastante tempo. Ah, é pouquinho. Não é. Se você somar, é bastante tempo. Então, já sei que as duas lá embaixo estão falsas. Agora, vamos ver a segunda. Então, os currículos eles são dentro de um contexto historicamente determinado, social, beleza. Vamos para a segunda. A seleção, a sequenciação e a dosagem dos conteúdos da cultura a serem desenvolvidos nas situações de ensino e aprendizagem expressam as finalidades da educação escolar. Vamos lá. Agora sim. Isso está correto ou está errado? Aquilo que está lá no currículo, aquilo que a Dileia entrou para fazer na sala hoje, do 7º ano lá, aquilo expressa as finalidades. Quais são as finalidades? Preparar para a cidadania, para o mundo do trabalho, desenvolvimento integral do educando. Aquilo que ela vai fazer lá expressa essas finalidades? Sim. Ou é uma coisa que não tem nada a ver com as finalidades? Aí não podia estar na sala então, né? Se fosse uma coisa que não tem nada a ver com a finalidade, não podia estar na sala. Então, a segunda é verdadeira também. Agora caímos de novo naquela história, meu Deus do céu. Será que a segunda justifica a primeira? Os conteúdos são selecionados, são saberes que vêm socialmente e historicamente definidos. E o jeito que eles são colocados na escola, a seleção, a sequenciação e tal, eles expressam a finalidade da educação. Falei, cara, não tem nada a ver isso. Isso não tem nada a ver. Se os conteúdos são historicamente definidos, isso ok. Agora, a forma como eles são colocados lá expressa as finalidades. Tudo bem também. Mas eles são colocados lá para expressar a finalidade porque eles são historicamente concluídos? Falei, cara, isso não tem nada a ver. Eu vou na B de novo. Não acho que a segunda não tem nada a ver com a primeira. E é isso mesmo. Mas olhe que questão difícil. Nem metade das pessoas acertaram. Tá? Então, olhe. Os currículos vêm de contextos sociais historicamente definidos. Tudo bem. Agora, porque eles vêm disso, eles expressam as finalidades da educação? O que tem a ver? O que tem a ver uma coisa com outra? Então, vamos lá. Onde está isso, Marco? Está aqui, na Souza, nesse pedaço. O currículo não é uma seleção natural. O currículo não é algo que acontece, mas é uma construção. É uma construção. São uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidos em contextos concretos e em dinâmicas sociais. Muito bem. Ou seja, o que eu quis trazer com essas duas questões aqui? Que existe um problema muito sério em estudar para concursos, que é, muitas vezes, você sabe o conteúdo, que é este o caso, você sabe o conteúdo, essas duas são certas. Olha bem aqui, ó. Nessa segunda questão, 61% das pessoas acertaram. 61% das pessoas acertaram. Por quê? Porque os dois conteúdos estão certos, verdadeiro e verdadeiro. Mas só 43% acertou na prova. Ou seja, eu tenho 61% de pessoas que conhecem o conteúdo, mas eu só tenho 43% que acertam uma questão. Ou seja, nesse tipo de questão, não é uma questão decorativa, não é uma questão de memorização, é uma questão de interpretação. Ok?